Olá pessoal, eu sou a Renata Bassani, professora de Biologia, e hoje eu te convido para assistir uma aulinha aqui sobre fisiologia humana, sistema endócrino, falando um pouquinho de duas glândulas, o timo e a pineal. Bom, quando a gente fala na pineal ou epífise neural, não é uma glândula muito comum em provas, mas nem por isso ela deve ser deixada de lado. Não é porque não é comum que não vai cair, né? Pode aparecer e a gente tem que ir para a prova preparado. Então, vamos primeiro à localização. Aqui, nessa foto de dissecação, nós temos a pineal localizadinha exatamente aqui. Isso está sendo visto de baixo para cima. E aqui a pineal, podem observar que ela fica no centro, logo um pouquinho acima da linha do olho, certo? Essa glândula é muito interessante e ela vai produzir um hormônio denominado melatonina. Esse hormônio melatonina é conhecido como o hormônio do sono. E é muito interessante, por quê? Porque esse hormônio do sono, a melatonina, é o que vai fazer o controle do nosso ciclo circadiano, que alguns chamam de relógio biológico. O ciclo circadiano ele dura 24 horas. E é ele que vai cuidar do nosso estado de sono e do nosso estado de vigília. Então, a gente vai ter muita coisa interessante para falar aqui sobre esse hormônio. Veja bem, ela é uma glândula fotofóbica. Uma curiosidade, em algumas religiões, né, se usa, as mulheres principalmente, usam um terceiro olho de cristal nessa altura aqui, porque em algumas crenças se acredita que colocando um cristal nessa região, ela ativaria a glândula pineal, que para essas crenças seria algo mais intuitivo. Mas aqui o assunto é fisiologia, né? Então, essa glândula pineal ela é fotofóbica, ela não gosta de luz. Ah, mas daí por que eles vão botar um cristal para ativar? Bom, daí eu não sei, né? Porque eu acho que eles pensam que acreditam, creem, né, na questão da intuição, mas enfim, vamos focar aqui. Essa glândula pineal ela é fotofóbica, ela é inibida pela luz. E aí o seguinte, quanto mais luz tiver, mais inibição da melatonina. Isso é, quanto mais luz, menos hormônio do sono. Quanto menos luz, mais estímulo de melatonina, mais hormônio do sono. Quem de vocês nunca aconteceu de ir para uma aula, primeiro período da manhã, aí o professor apaga as luzes da sala para projetar slide ou para projetar um filme. E aí tu tá ali no escurinho e o sono fica algo incontrolável, né? Tu recém acordou, tu tá com pouca luz, tá voltando ao estímulo do hormônio do sono, e aí o sono vem e vem mesmo. Uma coisa importante, o sono, ele é uma ativação do sistema nervoso parasimpático, e ele estimula a síntese do GH, o hormônio do crescimento, que nós falamos lá no vídeo de adenopófise. Inclusive eu comentei naquele vídeo, né, sobre o que dizem, vai dormir para crescer. Por quê? Porque o sono ativa o hormônio do crescimento. Bom, sobre a glândula pineal, a gente vai ter dois assuntos que podem cair no Enem, por exemplo. Um deles é a depressão sazonal, aquela depressão que acontece, que algumas pessoas têm em algumas épocas do ano, principalmente no inverno. Por quê? Por causa da pouca luz. No inverno os dias são mais curtos, são menos ensolarados, então a incidência solar é menor. E aí o que vai acontecer? O indivíduo produz um excesso de melatonina. Então ele está sempre ali cansado, sempre com sono, né? E é a depressão sazonal. E aí, enfim, né? O sono, ativação do sistema parasimpático. Agora, no verão,
Principalmente quando começa a sair do inverno, quem mora aqui no sul, por exemplo, quando a gente começa a sair do inverno e entrar no verão, as pessoas começam a acordar muito mais dispostas, geralmente, né? Tem quem fique exatamente o contrário, mas as pessoas começam a ter muito mais vontade de fazer as coisas, de ir para um parque, de andar de bicicleta. Por quê? Porque no verão a gente vai ter mais luz, dias mais longos, e aí isso vai interferir na produção do hormônio, aqui gente é melatonina, do hormônio do sono, melatonina. E aí obviamente a gente entra no estado de vigília, sistema simpático. Uma coisa importante, existem luzes brancas e luz amarela. Quando tu vai no mercado e tu vai comprar uma lâmpada para tua casa, vai ter lá luz branca ou fria, luz amarela ou quente. A luz amarela, geralmente ela é utilizada em ambientes como uma sala, um local assim de mais aconchego, de mais descanso. E ela não agride tanto a pineal, ela não atrapalha tanto a produção do hormônio do sono, da melatonina. A luz branca, ela tem frequência de luz azul. E isso inibe a glândula pineal. Muitas pesquisas já apontam, por exemplo, para o uso do celular à noite como uma causa muito intensa do estresse, inclusive do sobrepeso. Por quê? Porque a pineal ela fica bloqueadona ali com a luz do celular, não produz a melatonina e a pessoa dorme, mas não descansa, ela já acorda cansada. E aí acaba entrando em estresse. Alguns celulares têm o modo noturno, que muita gente pergunta assim, mas para que serve esse modo noturno? Justamente ele diminui a frequência de luz azul e isso não se torna tão agressivo para a glândula pineal. A melatonina, que é o hormônio dessa glândula, ela também é encontrada em cápsulas para vender em farmácia, mas veja bem, a gente não toma hormônio sem recomendação médica. Em alguns casos de enxaqueca, e vamos ressaltar que enxaqueca existem N causas para isso, mas às vezes alguns dos tratamentos o médico recomenda que a pessoa tome uma quantidade de melatonina e deite num quarto escuro para poder relaxar. Agora, o consumo da melatonina sem orientação médica pode causar dependência. Então, antes de tomar qualquer tipo de medicação, né, de hormônio, a gente consulta um médico endocrinologista. E aí nós temos o timo. O timo é uma glândula que quando a gente nasce ela é enorme, ela é gigante. Tu vai pegar um timo num bebê recém-nascido, é um negócio grande assim. Tá? Só que o timo é uma glândula que involui, isso é, ele regride ao longo da vida. Então, onde é que fica o timo? O timo ele fica entre o coração e o osso externo, esse osso aqui, né? E ele é um órgão imunológico, por quê? Porque a função do timo é produzir a timosina. E é ali, graças a essa timosina, que ocorre a maturação das células de defesa chamadas de linfócito T. Veja bem, linfócito T de timo. Assim como o linfócito B de baço. Ele vai maturar lá no baço, é outra história. Então, hormônio timosina do timo maturando os linfócitos T, que ganham o nome T, justamente porque são maturados aqui no timo. Certo? Conforme a gente vai envelhecendo, o timo vai regredindo. Então, quando uma pessoa é muito idosa, o timo dela é minúsculo. O que vai acontecer? Mas daí ela está sem defesa. Só que isso é suprido pela formação de células de memória do sistema imunológico. Certo? Nós teremos uma aula sobre sistema imunológico, inclusive. Pessoal, obrigada. Espero que tenham gostado. Se gostaram, quiserem curtir me seguir no Instagram, @bio_rebassani. E não esqueçam de ativar o sininho para ficarem sempre por dentro das novidades aqui do canal. Um beijo, tchau!